Nós ainda estamos no capítulo 1, tivemos pouco mais de 1 hora de aula. Eu já apresentei vários nomes usados na geometria e ainda tenho que apresentar mais vários outros nomes, definições e propriedades. Mas isso faz a aula ficar mais chata, né? Eu acho. Então, olha só, eu vou dar uma pausa nesse monte de nomes que eu tenho que apresentar na geometria e vou mostrar aqui uma propriedade que resulta em um montão de problemas e novas propriedades. A ideia é bastante simples. Considere aqui duas retas paralelas. Eu posso falar em retas paralelas porque eu já disse aqui o que são retas paralelas. É uma definição da geometria. Então, dadas essas duas retas paralelas aqui, eu vou traçar uma reta que corta as duas. Essa reta aqui que está cortando as duas paralelas, a gente diz que ela tem uma posição transversal em relação às paralelas. Então aqui nós temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, claro, vamos ter aqui dois pontos de interseção e vamos ter aqui um monte de ângulos iguais. Vamos começar com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, que eu nem dei nome, deixei marcado aqui em rosa, ele vai aparecer em outros lugares dessa figura. Por exemplo, nesse lugar aqui. Esse ângulo é igualzinho a esse. Por quê? Porque ele é correspondente, né? Se você pegar essa parte da figura e deslocar para cá, esse ângulo vai coincidir com esse. Então, esses ângulos aqui que estão nessas posições, nós chamamos de ângulos correspondentes. E qual é a propriedade que ângulos correspondentes têm? Eles são iguais. Porque esse trecho da figura é repetido aqui. Então, esse ângulo corresponde a esse, está na mesma posição. Então, ângulos correspondentes são iguais. E claro, você tem aqui outros ângulos que são ditos correspondentes. Por exemplo, esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo aqui é correspondente a esse, e esse ângulo aqui é correspondente a esse. Então, todos esses ângulos correspondentes, eles são iguais 2 a 2. Então, guarda esse nome aqui, correspondentes. Agora, olha para essa parte aqui da figura. Nós temos aqui um outro ângulo que é igual a esse. Qual é? Esse ângulo é igual a esse. Por que ele é igual? Porque são ângulos opostos pelo vértice. E nós já vimos que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Da mesma forma, esse ângulo é igual a esse, porque são ângulos opostos pelo vértice, certo? É claro que esses outros dois ângulos aqui, eles também vão ser iguais porque eles são opostos pelo vértice também. Então, esse ângulo que está em azul é igual a esse ângulo que está em azul. Claro, esse ângulo aqui é o suplemento desse. Esse ângulo aqui também é o suplemento desse. Então, eles são iguais e, além disso, eles são opostos pelo vértice. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Esse ângulo azul corresponde a esse ângulo azul aqui. Antes de mais nada, eles são correspondentes, esse e esse. Além do mais, esse ângulo é o suplemento desse, assim como esse é o suplemento desse. E aqui, opostos pelo vértice, esse é igual a esse. Então, na verdade, aqui nós temos 8 ângulos, sendo que 4 são iguais e os outros 4 também são iguais. Então, cheio de ângulos iguais aqui, né? Tem ângulos iguais e também tem ângulos suplementares. Olha aqui, esse ângulo é o suplemento desse. Vamos dizer, o azul é o suplemento do rosa. Então, aqui você tem azul e aqui você tem o rosa. Esse ângulo é o suplemento desse. Então, aqui nessa figura, nós vemos vários ângulos que são iguais e vários ângulos que são suplementares. Como é que você usa aqui? Digamos que no problema você tem isso aqui, ó. Tem ali um Z de Zorro, tá? Com duas retas paralelas aqui. O que está acontecendo?
Você pode imaginar que você tem aqui duas retas paralelas, vamos prolongar aqui, cortadas por uma transversal. Então aqui você está vendo vários ângulos formados que nem tem nessa figura. Qual é a relação entre esse ângulo e esse ângulo? Ó, eu ainda não dei o nome desse ângulo, mas você observa aqui que nessa figura, esse corresponde a esse e esse corresponde a esse aqui. Eles estão com a mesma cor, eles são ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, né? Quando você tem aqui um Z de Zorro, tem aqui dois ângulos iguais. E olha outra situação, você tem aqui duas retas paralelas e agora você tem esse ângulo e esse ângulo. O que que esses ângulos são? Paralelas. O que que esses ângulos são? Eles são iguais? Não, iguais não. Olha o que que acontece com esses ângulos aqui. Eles são ângulos suplementares. Então, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são suplementares. Então, com isso aqui já dá para fazer um monte de problema. Agora, esses ângulos aqui, eles recebem nomes, tá? Eu vou dar uns números aqui para esses ângulos. Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Claro, você tem que usar letra grega, mas eu botei números aqui para facilitar. Então, 1, 2, 3, 4, aqui eu vou chamar de 5, 6, 7 e 8, tá? Tá na mesma ordem. Então, quem são ângulos correspondentes aqui nessa figura? Você tem 1 e 5. 1 corresponde ao 5. Aqui você tem o 3, corresponde ao 7, está na mesma posição. Então, 3 e 7 são ângulos correspondentes. Aqui você vai ter 2 e 6. E também você vai ter o 4 e o 8. 4 e 8 também são correspondentes. Agora, tem outros nomes aqui, vamos dizer assim. Os problemas não cobram esses nomes, tá? Mas você tem que saber quem é igual a quem. Mas aqui eu vou apresentar esses nomes. Esses nomes que esses ângulos recebem aqui, eles têm a ver com duas palavras: colaterais e alternos. Colaterais significa que eles estão do mesmo lado da transversal. Então, esses ângulos aqui, eles vão ser colaterais, mas ainda não está completo. E esses ângulos aqui, eles também vão ser colaterais, entre eles. Alternos seriam um ângulo que está de um lado dessa reta e o outro do outro lado dessa reta. Como, por exemplo, esses ângulos aqui do Z e de Zorro. Cada um está de um lado. Então, eles são alternos. Agora, tem ainda a questão de saber se esses ângulos estão entre as paralelas ou fora das paralelas. Então, você tem aqui mais duas palavras. São internos e externos. Internos é quando os ângulos estão dentro do espaço aqui entre as paralelas. E externo é quando eles estão fora do espaço entre as paralelas. Então, vamos ter aqui os seguintes nomes: colaterais internos. Colaterais internos são, por exemplo, o 6 e o 3. Porque 6 e 3, eles estão do mesmo lado da transversal e eles estão internos às paralelas. Então, você tem aqui o 3 e o 6. São ângulos colaterais internos. Esses aqui também, o 4 e o 5, são colaterais porque eles estão do mesmo lado da transversal e eles são internos. Então, 4 e 5. Agora, tem também os colaterais externos. Colaterais externos são do mesmo lado da transversal, ou esse lado, mas para fora das paralelas. Então, colaterais externos são esses aqui, por exemplo, o 2 e o 7, eles estão do mesmo lado da transversal, só que eles estão externos às paralelas. Então, 2 e 7. 2 e 7 aqui na figura são colaterais externos. Também são 1 e 8.
O que a gente pode falar sobre ângulos colaterais? Tanto faz internos ou externos. Eles são, ó, de cores diferentes, significa que eles são suplementares. Então, os ângulos colaterais internos são suplementares. E os ângulos colaterais externos também são suplementares. Agora, tem também os alternos, né? Vamos ver aqui primeiro, alternos internos. É igual esses dois aqui do Z de Zorro. Então, alternos é um de um lado e um do outro. Internos, olha aqui, como esse 3 e esse 5. Chama-se, então, alternos internos. Nós temos aqui alternos internos, o 3 e o 5, e também o 4 e o 6. O que esses ângulos são? Eles são, ó, de mesma cor, tá vendo? Eles são iguais. Agora, claro, também tem os alternos externos, como por exemplo, o 1 e o 7. E o 12 e o 8. Quer dizer, eles estão de lados diferentes da transversal e estão externamente as paralelas. Então, eu vou botar aqui, ficou exprimido? Alternos externos. Então, ficou realmente exprimido aqui. Olha só, eu vou fazer uma bagunça aqui, tá? Eu vou dizer aqui quem são eles. Você tem o 12 e o 8. E você tem também 1 e 7. Alternos externos, 1 e 7. Eles são o quê? São iguais, estão com a mesma cor, iguais. Então, é importante saber esses nomes? Na verdade, não. Muito difícil. Eu nunca vi um problema de geometria perguntando os nomes desses ângulos, tá? Só se tiver uma questão de VOF com várias alternativas para você marcar, mas não custa nada saber, né? Mas entendo que o que é mais importante é você saber identificar as propriedades. Você aqui vai ter ângulos iguais e ângulos suplementares. Então, tá aqui retas paralelas cortadas por uma transversal. Daqui se originam muitas outras propriedades e muitos problemas de geometria, envolvendo retas e envolvendo ângulos.